O branqueamento de corais é um problema ecológico grave relacionado principalmente com o aumento da temperatura da água dos oceanos. Nesse fenômeno de branqueamento, os corais tornam-se translúcidos, sendo possível verificar o esqueleto de carbonato de cálcio desses animais. Isso acontece em razão da expulsão das algas zooxantelas, ou por causa da perda do pigmento dessas algas, que vivem em associação mutualística com o coral. Essas zooxantelas são fundamentais, pois fornecem nutrientes por meio da fotossíntese, ajudam na calcificação e dão uma cor vibrante aos corais. O branqueamento dos corais apresenta relação com variações ambientais, como grande incidência de luz, poluição, alteração na salinidade, sedimentação excessiva e temperatura. Merece atenção o aumento da temperatura das águas dos oceanos, a qual pode ocorrer normalmente ao longo do ano ou ainda em consequência do aquecimento global. O motivo desse branqueamento dos corais é o aquecimento global, pois prejudica os recifes de corais ao aumentar a temperatura das águas, causando o branqueamento dos mesmos. Além disso, o aquecimento contribui para a acidificação dos oceanos, o que dificulta a formação dos esqueletos dos corais e os torna mais vulneráveis às doenças. Isso afeta toda a biodiversidade marinha que depende dos recifes. Isso aqui que eu tenho na minha mão é um coral morto e, como você está vendo, ele está branco. Isso aqui é só o esqueleto dele formado de carbonato de cálcio. Na verdade, o que dá cor aos corais são algumas algas que vivem dentro deles, conhecidas como zooxantelas. E qual é o problema? O problema que está acontecendo é que a temperatura das águas oceânicas está subindo. E aí essas algas começam a produzir toxinas. Sabe o que o coral faz com elas? Expulsa elas. Claro, elas estão produzindo toxina. Só que a partir do momento que o coral expulsa suas algas, ele perde a cor, ele fica esbranquiçado. E o pior, ele perde uma fonte de alimento importantíssima. E se isso durar muito tempo, ele vai acabar morrendo. A perda dos corais tem impactos graves tanto para a biodiversidade marinha quanto para a sociedade. Os recifes de coral abrigam cerca de 25% das espécies marinhas, fornecendo alimento, abrigo e áreas de reprodução para peixes e outros organismos. Sua destruição reduz a biodiversidade, afetando cadeias alimentares e levando à diminuição de população de espécies essenciais para o equilíbrio ecológico. Para a sociedade, os impactos incluem a redução de pesca, que compromete a segurança alimentar e econômica de milhões de pessoas que dependem dos oceanos. Além disso, os corais atuam como barreiras naturais contra tempestades e erosão costeira, protegendo comunidades litorâneas. A degradação dos recifes também afeta o turismo, prejudicando economias locais que dependem do mergulho e da beleza desses ecossistemas. A principal causa da perca dos corais é o aquecimento global, que provoca o branqueamento e a morte dos recifes. Poluição, pesca predatória e acidificação dos oceanos também contribuem para esse problema. A conservação dos corais é essencial para manter a saúde dos oceanos e os benefícios que eles oferecem à humanidade. Os recifes de corais estão sendo ameaçados por 3 fatores principais, sendo eles aquecimento global, poluição marinha e pesca predatória. Para minimizar esses danos, algumas medidas devem ser tomadas. Primeiramente, é essencial reduzir as emissões de CO2 através de energias renováveis e dar incentivo ao transporte sustentável, como bicicletas e veículos elétricos, no qual também são ações contribuintes. A criação de áreas marinhas protegidas e projetos de restauração ajudam a recuperar ecossistemas degradados, evitando atividades humanas prejudiciais. Também é fundamental combater a poluição marinha, incentivando a pesca sustentável e promovendo um turismo consciente. Além disso, a educação ambiental e a conscientização da população, através de campanhas, são essenciais para preservar esses ecossistemas. Pequenas ações, sejam elas em conjunto ou individuais, como reduzir o consumo de plástico e economizar energia, fazem toda a diferença na proteção dos recifes e da biodiversidade marinha. Os recifes de corais são essenciais para a vida marinha, mas estão sendo ameaçados pela poluição, pesca predatória e mudanças climáticas. O que podemos
podemos fazer para protegê-los? Evite o uso excessivo de plástico, pois ele pode acabar nos oceanos. Escolha protetores solares que não prejudiquem os corais e reduza o consumo de energia para ajudar a combater o aquecimento global. Além disso, respeite as áreas protegidas e apoie iniciativas de conservação. Uma das formas mais eficazes de se proteger a biodiversidade, os ecossistemas marinhos e as culturas litorâneas tradicionais é a criação de áreas marinhas protegidas, porções do oceano geograficamente delimitadas com atividades regulamentadas. Na prática, essas áreas protegem a vida marinha e sua reprodução e permitem que os ecossistemas fiquem mais saudáveis. A COP30 pode ser fundamental para proteger os recifes de corais, promovendo ações que ajudam a mitigar os efeitos do aquecimento global nos ecossistemas marinhos. Primeiramente, é essencial reduzir as emissões de gases de efeito estufa, limitando o aumento da temperatura dos oceanos. Além disso, a criação de mais áreas marinhas protegidas pode ajudar a preservar esses ecossistemas. O aumento da temperatura dos oceanos causa o branqueamento dos corais, enquanto a acidificação prejudica sua estrutura, colocando em risco milhares de espécies marinhas e comunidades que dependem desses ecossistemas. Na COP30, os países podem avançar em soluções como a redução das emissões de CO2, a criação de mais áreas marinhas protegidas e o investimento em tecnologias para restaurar recifes degradados. Além disso, é essencial financiar projetos de conservação e conscientizar a sociedade sobre práticas sustentáveis, como o turismo responsável e a redução do uso de plásticos. A proteção dos recifes não é só uma questão ambiental, mas também econômica e social.